Todos nós temos a tendência de querer ajudar o outro quando ele está com problemas. Isso é legal? É, mas ajudar é uma coisa e querer que o outro mude somente pelas coisas que você fala com a sua visão da vida é outra coisa. Na verdade, isso é uma grande perda de energia, um desgaste total para ambas as partes. Cada um vive seu momento e muita gente nem quer saber desse papo de autoconhecimento. Temos que respeitar, cada um é cada um. Mas fica a pergunta: se eu nem me dou ao trabalho de me conhecer e entender, como posso querer fazer algo diferente para ter resultados diferentes do que tive até agora? Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Para mim é sempre um prazer e uma honra ter você aqui comigo, tá? E toda segunda-feira a gente fala aqui sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Mas antes de eu entrar no tema, eu queria fazer uma observação. No vídeo de segunda-feira passada, eu falei um pouco sobre o público, né, do meu canal, porque eu dei uma olhadinha lá naqueles gráficos e mapas lá que o YouTube disponibiliza e falei que todo o meu público é acima de 45 anos e 85% é mulher. E aí eu achei legal porque eu recebi ali alguns comentários, foram poucos, né, mas de homens e jovens que se manifestaram, né, que um tem, acho que se não me engano, 33 anos e o outro colocou que tem 14 anos, né? Então, assim, é interessante, né? Não sei o que acontece, né? Porque apesar de eu ter um público não muito grande, né, de inscritos no canal, deveria estar aparecendo um mínimo de porcentagem lá com o público mais jovem, né? Mas infelizmente fazer o quê, né? Eu não entendo muito dessas coisas de YouTube ainda, eu estou aprendendo, mas eu achei muito legal eles se manifestarem e eu agradeço aqui, tá? É sempre bom saber que tem pessoas jovens seguindo e ouvindo coisas legais e procurando serem pessoas melhores para poder fazer com que o mundo também fique melhor. Bom, vamos lá. Hoje, para a gente conversar aqui um pouquinho, eu vou usar a frase de um grande amigo meu, tá? Ele é terapeuta holístico, ele é formado em educação física, nossa, ele tem uma série de formações, é uma pessoa muito bonita, do bem, o nome dele é Levi Dias. Ele tem lá no Facebook a Uno Equilibrium, se vocês procurarem lá no Facebook Uno Equilibrium, eu vou ver se eu coloco o link aqui embaixo, tá? E ele é um terapeuta, ele faz aí uma série de coisas, e no grupo de WhatsApp lá, ele manda mensagens, diariamente ele manda uma frase, duas, às vezes até 3 por dia, né? E eu gostei de uma que ele mandou, acho que a semana retrasada, não me lembro, e com essas frases ele procura assim ajudar a gente a sair da nossa zona de conforto, né? Então a mensagem que ele mandou aí um dia desses foi a seguinte: o maior problema de uma pessoa que não evolui em nada é que ela sempre se comporta do mesmo jeito, seja reclamando ou controlando o mundo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, essa frase dá um vídeo, né? Mas aí eu vou fazer aqui um plus na frase que ele colocou, tá? A minha frase fica assim, completando a ideia dele. O maior problema de uma pessoa que não evolui em nada é que ela sempre se comporta do mesmo jeito. Reclama de tudo, pensa que controla tudo e todos e vive se lamentando, né? Então, é muito interessante porque eu fui procurar alguns vídeos do Cris Almeida, inclusive eu coloquei os links que eu assisti aqui embaixo, né? Eu já assisti tantos vídeos dele que quando eu preciso procurar algum assunto que eu sei que ele já falou, da maneira como eu ia me expressar aqui, eu não consigo encontrar, mas eu encontrei 3 vídeos legais que eu coloquei aí embaixo para vocês darem uma olhadinha. É o seguinte, gente, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa vive o seu momento, né? Tem pessoas que estão assim super empenhadas em se autoconhecer e em se melhorar e em descobrir em si aquilo que as prende a determinadas coisas, atitudes, né? Para poder entender aquilo
e agir de forma diferente para tentar obter resultados diferentes, né? Se eu continuo agindo sempre do mesmo jeito, é claro que eu vou obter sempre os mesmos resultados, né? Então, o que que acontece? As pessoas se agarram nas suas convicções, nas suas crenças, nos seus paradigmas e tem um negócio colocado lá dentro da cabeça delas que as barra até de parar para pensar que talvez elas precisam realmente entrar em contato consigo para poder entender o que bicho é que está acontecendo, que nada muda, certo? Só que para fazer isso, a pessoa precisa ter muita coragem, eu até já comentei isso em algum outro vídeo. Então, a pessoa se apega tanto naquelas convicções que ela tem dentro dela e ela tem tanto medo de enxergar o que ela não quer, ou seja, o medo de encarar a si mesmo, né? E descobrir que você não é aquela pessoa tão linda, maravilhosa como você acha que você é, ou descobrir que você age de maneiras inadequadas por orgulho, por inveja, por seja lá por qual motivo for, né? Porque somos humanos, todos somos assim, né? E aí o que, que ela fica tão presa nessa coisa, ela não ter essa coragem, né? E ela acaba se transformando, e isso vai piorando ao longo da vida, tá? Numa pessoa reclamona, ou numa pessoa controladora, ou numa pessoa vitimista, né? Ou tudo isso junto, né? Porque tem pessoas que têm essa característica, né? Então, aquela pessoa que reclama de tudo, se tá calor é porque tá calor, se tá frio é porque tá frio, porque ela não conseguiu dormir, é o tipo de pessoa que quando você chega e fala, oi, bom dia, a pessoa olha para você e fala bom dia só se for para você, né? Aquela pessoa que, você não viu? Olha, porque aconteceu isso, olha, porque esse tempo não sei o quê, olha, porque eu levantei e já dei uma topada com o dedo no pé da cama, ou seja lá o que for, a pessoa está sempre reclamando de alguma coisa. É aquela pessoa que encontra um problema para cada solução, sabe? É aquela pessoa que só sabe reclamar. Ou então ela se torna uma pessoa extremamente controladora. Ela acha que ela tem o poder de controlar todos que estão à sua volta, tudo que acontece ao seu redor, né? E ninguém tem esse poder, né? É impossível você controlar a tudo e a todos. Mas a pessoa que tem esse perfil, ela acha, ela tá lá, né, assim, convicta de que ela consegue controlar tudo e todos, né? Ou então essa pessoa vira a vítima, né? Ai, porque olha, eu não consigo fazer isso porque aconteceu aquilo. Ai, eu não consigo. Ai, olha, eu tô nessa situação por causa do país. Eu tô nessa situação por causa do não sei o quê. Ai, eu não consegui fazer isso ainda porque eu não tenho o equipamento adequado. Ah, ela tá sempre arrumando uma desculpa, se escondendo atrás de desculpas e se vitimizando, ó vida, ó azar, ó como eu sofro, ó coitado de mim, olha, você tá vendo, eu até quero fazer, mas eu não consigo fazer, então, por causa disso, por causa daquilo, então, é uma pessoa que está sempre buscando uma desculpa porque ela não obtém nenhum resultado ou não obtém o resultado esperado para determinados tipos de coisa. Então é como eu pus aqui, gente. A culpa é dos outros, né? Os outros isso, os outros aquilo. O Cris fala muito isso. Eu acho muito engraçado quando ele fala esse dos outros aí, né? E ela tá sempre arrumando a desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito, né? Essas características, elas têm algumas pessoas que são muito assim, né? E é interessante porque essas características, elas não estão ao mesmo tempo juntas na pessoa. Tem momentos em que a pessoa é totalmente controladora, é uma pessoa que esbraveja, uma pessoa que reclama de tudo, bravíssima, e porque você não fez como eu mandei, porque não era assim, nada tá bom para ela, né? Além dela ser controladora, ela também acha que ela é perfeita, né? Ela acha que do jeito que ela faz é o certo. E aí tem momentos onde ela provavelmente está mais frágil, aí ela vira vítima, né? Então é uma situação muito complicada e é uma maneira também da gente fazer uma autoanálise, né? Para quem está afim, né? De entrar em contato consigo mesmo, né? Se essas coisas que eu estou falando aqui, você se identifica com elas, né? E lembrando
que da gente com a gente mesma, a gente não precisa ficar usando máscaras, né? A sinceridade e a honestidade da gente para com a gente mesmo é um ato de amor, é um ato de carinho para com você. Então, você conseguir identificar o seu perfil, a maneira como você age, você vai começar a parar para perguntar, pô, mas por que eu estou fazendo assim? Por que eu estou agindo assim? Eu estou me escondendo do quê? Porque todas essas atitudes, né, não é que a pessoa é má, é que simplesmente escondem medos que estão por trás aí dessas ações. A gente faz isso para se defender de alguma coisa. Só que essa alguma coisa está criada dentro da nossa própria mente, lá no nosso subconsciente. E isso se incorpora de uma maneira tal, né, na nossa personalidade, que a gente acaba sendo dominado por essas emoções, por esses sentimentos, e aí é o que vem aí que a gente chama de inconsciente, né? Que você gesticula, o seu corpo todo entra na emoção, né? Você faz tudo daquele jeito. Então, assim, será que você tem algumas dessas características? E se você tiver, você já parou para pensar por que elas estão aí, né? E isso é um processo de autoconhecimento. Agora, a gente sempre precisa lembrar que muitas vezes a gente identifica isso nas outras pessoas ou até outras personalidades, outras formas, né, das pessoas se colocarem, e a gente tenta ajudar, ou muitas vezes a pessoa vem te pedir ajuda, então precisa conversar, tá acontecendo algum problema, aquela coisa, e aí você começa a conversar com a pessoa, e você, principalmente para as pessoas que já têm um conhecimento maior sobre todas essas questões de autoconhecimento, de formação de personalidade, de crenças, enfim, e você consegue claramente identificar aonde que a pessoa está tropeçando, aonde o disco riscou, né, que ela não sai daquele passo, né? Se ela resolve aquele problema, daqui 6 meses ela está com um problema exatamente igual ao que ela estava antes, né? Então, ela vai se enrolando, se enrolando. Então, assim, você consegue enxergar, mas a pessoa não. E quando você tenta fazer com que a pessoa entenda o que você está vendo, que ela não está vendo, vira uma confusão dos infernos, porque a pessoa, ela não está com a mente aberta para receber aquela informação, ela não quer saber daquilo, né? Então ela tem uma barreira e ela não consegue enxergar. E a gente precisa lembrar também que o certo dentro da nossa cabeça é o que está de acordo com a nossa percepção. Então, o que é certo para você é certo segundo a sua percepção. E nós somos milhões de pessoas no mundo, né? Bilhões, trilhões, sei lá, de almas, de tudo. Ninguém pensa igual a ninguém. Cada um de nós é um ser único, portanto, cada um tem a sua percepção. A gente pode ajudar, sim, alguém que está precisando, ouvindo o que ela tem para falar, deixando ela desabafar, certo? E dependendo do momento, da situação ou do nível de intimidade que você tem com a pessoa, né? Você sim pode dar, lógico, obviamente, a sua opinião, porque muitas vezes uma palavra de conforto é você falar para a pessoa aquilo que você está enxergando, né? Só que não necessariamente ela vai receber isso, ela escuta o que ela quer, você fala com uma intenção, muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras o que a gente está pensando, e ela escuta e o cérebro dela processa de uma outra maneira, né? Então, esses são desvios de comunicação aí que também fazem parte do ser humano. Então, a gente tem vários ditados, né? Muito ajuda quem não atrapalha, então a gente precisa tomar cuidado para, em alguns momentos, né, a gente não estar tentando fazer pelo outro o que o outro não quer receber, simplesmente porque ele não está aberto para isso. Tá? Às vezes a gente precisa encontrar o momento certo para poder dar uma ajudinha um pouco além do que aquela que a pessoa está a fim de receber. E
Na Unidarma, eu tenho cursos lá na Unidarma, né, principalmente sobre organização pessoal, uma série de tipos de organizações diferentes. Tanto na Unidarma, agora como mentora, e também quando eu fazia os quadrinhos sobre organização, num programa de TV aqui de Peruíbe, eu falo, né, e na época eu também falava, eu terminava a minha fala dizendo o seguinte: e lembre-se sempre, a mudança na sua vida depende só de você. Então não adianta, ninguém muda ninguém. Uma pessoa só muda se essa vontade vier de dentro para fora, tá? Tentar mudar uma pessoa que não quer é perda de tempo e gera um desgaste de energia para ambas as partes. E a mensagem de hoje é baseado numa mensagem que inclusive o Cris deixou num desses links aí que tá aqui embaixo, né, dos vídeos que eu assisti, e é bem interessante, olha. Tentar expor suas ideias para quem não está disposto a ouvi-las é uma grande perda de tempo. Não cometa este erro. É como tentar conquistar uma cidade murada. Essa frase aí é do Sun Tzu no livro A Arte da Guerra, que é um livro muito interessante que ensina muita coisa, não só sobre a guerra mesmo, a guerra, né, do embate, do combate. Esse livro é um clássico, né? E eu esqueci de falar anteriormente para você se inscrever no canal, compartilhar, comentar, deixar seu joinha, não adianta porque o YouTube funciona dessa maneira e todos nós youtubers temos que falar isso no nosso vídeo, mesmo que a gente não esteja com muita vontade, né? Porque é uma coisa assim que fica até repetitivo, toda vez a mesma coisa, mas é assim que funciona. Então, tá aí o convite para você se inscrever aqui e deixar o seu comentário, ok? Eu agradeço muito a todos que já estão inscritos e a todos que passam por aqui. Desejo uma excelente semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau!